Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho, que Jesus nos muitos trabalhos que o Senhor mandou fazer. Ensinar e aprender. Não é isso? Ensinar, vinde a Jesus, aprender com Jesus e te ensinar. Isso é muito bom para mim e para você. Nós já tivemos um comentário sobre a posição de alguém que não perdoa. Lembre-se, irmãos, qual é a posição que a pessoa fica, alguém que não perdoa a outra, como Jesus perdoou? Meia verdade refere o quê? Parceria com Satanás. O ministério é Satanás. Porque quem não perdoa, guarda mágoa. Quem sabe o significado da palavra mágoa? Mágoa significa água podre. Por isso que fala má água. Água podre. Água bichenta. Água estragada. Água que ninguém usa. É a palavra derivada de mágoa. É isso. Água podre. Água cheira mal. Água estragada. Entenderam? Está compreendendo? A palavra mágoa. E a guarda de mágoa, ela tanto causa doença física quanto mental. Por isso que é bom você aprender, não é? Aprender bem. A pessoa, para que ela não guarde mágoa, é necessário que ela seja portadora do fruto do Espírito. Aleluia, Deus. Não é apenas ensinamento só na letra ou em palavras, não, tem que estar na virtude. A virtude de Deus, fruto do Espírito. Só o fruto do Espírito, ele nos leva a possuir o caráter de Cristo, o Senhor da glória. E a pureza de mente, de coração, a isenção da guarda de mágoa. É a primeira graduação da sabedoria. A sabedoria, ela tem uma série de qualidades, mas a primeira qualidade da sabedoria é a pureza. Já leram isso? Não. Vamos ver aqui mesmo do doutrinador da igreja primitiva, Tiago, capítulo 3, versículo 17. Muito importante a palavra do Senhor, que vem nos orientando cada vez mais. Você não sabe que a igreja doutrinada, ela não existe contenda. Pode existir, mas muito pouco. Porque quem crê na palavra de Deus para a justiça vai crescendo nela. Nessa justiça tão grande. Sobre isenção de guarda de mágoa. Encontraram? Amém. Tiago 3. Do versículo 13 em diante, fala, nós já vamos deixar esse versículo encerra com o versículo chave.
Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz a palavra assim, ó. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, vírgula. Quando vai ler a Bíblia e existem as vírgulas, os pontos, é para identificar que o versículo está interpretado. E você vai lendo, primeiro você aproxima, observa e aplica. Você não vai lendo assim, de vez não, que aí não fica parcial. Vamos ver. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica. São mais duas qualidades pacíficas. Pacificadora, a palavra paciente. Só se pode ser paciente quem está contente com a salvação. Não tem outra alternativa. Não existe outra. É o fruto do Espírito. Depois tratável, pacífica é 2, são 2. Moderado 3. Tratável 4. Cheio de misericórdia 5. E bons frutos 6. Sem parcialidade 7. Sem hipocrisia 8. Só nesse versículo referente ao princípio da sabedoria, existem 8 qualidades, todas elas dadas pelo Espírito Santo de Deus. 8 qualidades. Aí é que nós encontramos bem o potencial de Deus em nós, de uma maneira toda especial, porque Ele com grado recebe a palavra de Deus. Por isso que o salmista no Provérbio de Salomão 8,17 diz: eu amo os que me amam, mas na Bíblia corrigida não fala de madrugada. Madrugada é uma assimilação do tempo oportuno, cedo, enquanto há tempo. Lá está escrito assim: eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. É as Bíblias de português mais corrigido, tem essa palavra. Então é bom a gente estar aprendendo e praticando, porque o tempo está próximo, não está? Mas é o próximo de Deus, não é o nosso. Esse tempo é próximo, mas é o próximo. Agora o nosso tempo é presente. O nosso tempo não está próximo, ele está presente. Justamente, o tempo de nós está finalizando. Agora o tempo de Deus o tempo está próximo, mas é o tempo de Deus. Uma hora de Deus, já falei isso várias vezes, os irmãos já memorizaram, né? Que uma hora de Deus, ela possui mais de 80 anos. Uma hora de Deus. No calendário de Deus. Qual é o calendário de Deus? É o calendário de 12 horas. Tem um calendário lunar dos judeus, mas é primitivo da igreja. Tem o calendário gregoriano, que é criado, foi mencionado pelo Papa Gregório, em janeiro do primeiro mês do ano. É um calendário inimigo do calendário de Israel. Tem na Bíblia o calendário que Jesus usou na sua própria crucificação. Ele usou o calendário que ele usou, é identificado um dia com 12 horas e a noite com 12. Então a conjugação responde 24 horas. Só que Jesus foi crucificado que hora do dia? 3 horas. Ele foi crucificado a terceira hora do dia, 9 horas. No livro? Não, a nona é 3 horas da tarde. Foi a hora que parou. Terminou de parar o universo. A luz voltou a brilhar novamente. Então ele usou 100% do calendário de 12 horas. Por que eu estou aferindo isso? Não tem necessidade? Tem. Você começa uma falha, comete uma falha, um erro,
Já leram isso, né? Já leram? Está aqui no livro primeiro de Efésios 4, versículo. Mas eu estava lendo sobre essa parte da crucificação, e eu falando assim, né? Quando a terra tem o tremor, né? Que ele pega sobre o espírito, os mortos necessitados. Eu falei para ele assim, já pensou que vinha desse povo? Isso. Por que a terra tremeu, irmãos? É. Nós nunca lemos na Bíblia que um homem de Deus, um homem consagrado, mais consagrado que fosse, quando ele morresse, houvesse movimento no universo. Já leram que alguém morreu, o universo abalou? Abraão, outros mais? Nunca nenhum outro houve. A linguagem que se entende pelo universo é esta. Morte igual esta nunca se viu. E nem tampouco há de ver. Testemunhado pelas testemunhas de Cristo, testemunhado pelos terremotos, testemunhado pelo véu que rasgou, e testemunhado pela terra que tremeu, e também pelo sol que se escureceu. Tudo isso é meditação para nosso enriquecimento na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Nós estamos num tempo que é contrário aqui a essa listagem da sabedoria. Pregação parcial. Diz que a sabedoria ela é sem parcialidade. O que é parcial? É você que vai usar um texto sem um contexto seu. Tira um versículo e acontece que aquele versículo está falando para Israel no tempo da lei. Aí a pessoa tira aquele versículo sem saber o que está falando e extrai uma mensagem para hoje. Então a pessoa está transmitindo a palavra parcial, que se refere nesse sentido que eu estou falando, está transmitindo uma maldição para a igreja. O pecado é grave. Por que é grave? Porque a Bíblia tem as etapas, tem as culturas da época, tem a nossa cultura do presente. A Bíblia tem uma única forma de pregação, uma única, não é duas. Ela só tem uma forma de pregar. Mesmo que a expressão seja um pouco diferente, mas não podemos mudar o sentido da palavra. Tem aquela meta de pregação. Pode ver que os apóstolos, os profetas, nenhum deles pregava diferente do outro. Todos a mesma coisa. Todos que pregavam sobre paciência, não pregavam explosividade, pregavam paciência. Porque é o padrão do Espírito de Deus, o padrão do Espírito Santo. Por isso que é bom você estudar para não distorcer a verdade, como a gente usa a colocação exata, não ter contido a pregação em meia verdade. Uma parte certa e a outra desprezível ou desprezada. E o Espírito de Deus, ele é inteligente, ele traz as honrarias para nós de uma maneira toda especial. Honraria. E isso nós devemos sentir muito honrados com isso. Nós terminamos a matéria que estou comentando. Estamos na matéria sobre o que mesmo? Sobre os anjos, terminamos, não parei, porque não para. Está compreendendo? Não para. Tivemos comentários sobre perdão. E estamos com uma matéria sobre os anjos. Estou dando essas referências para fazer cada momento a mais um reforço na palavra. Aqui de Tiago diz a palavra que não existe, irmão, um crente ou um cristão que ele tenha a sabedoria do alto, que ele seja mal educado.
Não existe. Quando ele se torna mal educado é porque a palavra é dele, da pessoa, e não aquele do alto. Porque ela é pura, tratável. Pura e tratável. E a palavra diz cheia de misericórdia. O que é misericórdia? É bom que essas perguntas todas nós sabemos, é uma doutrina, né? A palavra misericórdia vem de duas frases. Vem de miséria para acordo. Miséria. Por quê? A própria palavra está referindo. Misericórdia, disse, aleluia. O cumprimento da palavra é: vem de miséria, obrigado, Marcelo. Deus abençoe o galardão do profeta. E o acordo, a misericórdia é quando a pessoa cai em fracasso, ela cai em estado de miséria. Ela se arrepende, Deus faz com ela um acordo e volta a carregar no coração de Deus como carregava antes. Porque Deus é cheio de misericórdia. Isso. E nós devemos sermos cheios. Por quê? Porque somos discípulos de Cristo. E o discípulo sempre parece com seu mestre. Seja homem ou mulher, para isso. Para demonstração de caráter. Cheio de misericórdia. Aqui nesse versículo que nós lemos, sobre Tiago, exortando a igreja, de misericórdia, de bons frutos. Perdão. A poluição, né? E vem, mas... Pode desligar, irmão, não estou nem usando. Agora dá para usar. Cada versículo você vai se posicionando e enriquecendo nele. E bons frutos. Tudo aquilo que é de edificação para outra pessoa. Sem parcialidade. É o que nós tivemos no comentário. Ligação pela metade. Às vezes nós temos que ter cuidado. Lê uma página toda e não prega um versículo. Às vezes vai para outro lugar. Desnível espiritual. Falta de domínio sobre aquilo que está exercendo. Domínio. Falta de domínio próprio. Falta também, às vezes, de estudar a palavra. Falta também de se sentir mais responsável com a igreja, com Deus, consigo e com a igreja. Muito importante. A palavra, e no fim diz aqui a palavra. Sem hipocrisia, quer dizer, a hipocrisia é algo que você para com uma pessoa que não pode fazer, mas você faz do mesmo jeito. Não é isso? É a hipocrisia. Tudo isso é contra a palavra de Deus, o Senhor da glória. Então, é bom que estejamos instruídos, como nós estamos falando. Tudo isso contribui para a perseverança. A vida de Cristo já está próxima, como nós sabemos, já. E Deus agora pode ver, não só agora, mas faz tempo que Ele começou o juízo. Por isso que é bom você ter conhecimento. O juízo de Deus já começou a funcionar na terra, faz tempo. Mas agora o juízo está mais acelerado. Por quê? Por que ele está? Porque Deus está convidando todos os inimigos para cá entrar com ele em juízo lá em Israel. Já começou. Então quem tem a experiência da palavra sabe que é assim. Cada momento a mais vai a todas as nações que estiverem à esquerda, elas já estão assinando a sentença com a condenação. A menos que elas se arrependem, chega o conceito do Evangelho. Ainda que Israel não é o Israel convertido na graça, mas a promessa de Israel se converter na graça está bem pertinho, né? Está bem, a gente observa até no nosso calendário que não está longe. Por que não está longe?
Porque nós sabemos que quem vai realizar o evangelho do fim é a nação de Israel. Sabe, irmã Sandra? Os israelitas, os hebreus, no sentido geral. Por quê? Porque está na palavra de Deus. E isso está chegando, cada momento a mais. Quando você vê um governo, ele citar uma nação contra Israel, ele já está assinando sentença para a condenação dele mesmo. E a situação é de agravar cada vez mais. Tanto é que Jesus disse em Mateus 24, 25, 30, 40 e 46, que ele vai colocar os bodes e as ovelhas, e isso vai resumir aonde? Um acordo com Israel na graça, que já veio para nós e para eles não, mas já está próximo. E nós que temos esses olhos abertos, não é isso? Vamos continuar, porque as mulheres de Deus, homens de Deus, têm olhos abertos no Espírito Santo. Ainda hoje eu estava comentando com a minha esposa sobre Ana. Ana, uma das mulheres mais inteligentes daquela época. Ana. Ela não pensou somente em tirar-se de limpar daquele opróbrio, aquela epidemia. Ela não pensou somente de ela se sentir mais honrada entre as mulheres, mas Ana pensou muito mais do que isso. Pedir um filho e entregar para Deus. Porque quando Ana fez aquela oração, o ministério de Israel tinha diminuído. O ministério de Moisés. Porque Deus entregou a Israel um ministério completo, que era o tipo do ministério de Cristo. Só houve um homem na época que executou aquele ministério perante, cima de Cristo. Foi Moisés, mas Moisés estava morto. E quando Josué entregou as tribos, a herança para cada tribo, o governo não ficou completo. Faltava uma parte a mais do governo, mas não tinha. Porque Josué não deixou um líder tipo de Cristo. E Ana observou isso. Foi por isso que ela falou já direto: será do Senhor, como nazireu, especial. E depois nós vamos resumir a história, ver a inteligência que a mulher ser. E quando Samuel assumiu o cargo, ele voltou ao mesmo tipo de Moisés, sabia? Inclusive, eu estava lendo isso hoje, e vendo toda a história, a gente pode até perceber, não sei se é interpretação errada, que é um plano de Deus, né? Porque aí Eli, na época, era sacerdote, e os filhos dele já não estavam mais. Deus já não estava servindo a Deus como outrora servia, né? Sim. E depois que Deus começou a falar com Samuel, ali ficou falando só com ele, até passou o recado lá para ele, estava lendo essa palavra hoje. É que o ministério de Eli era um ministério só da parte espiritual, apesar que ele cometeu aqueles erros graves, mas era da parte espiritual de Eli, o ministério de Eli, era um ministério sacerdotal. Mas o próprio Eli, ele não podia exercer um ministério de rei, porque ele era sacerdote, na graça não permitia isso. Na lei, melhor dizer. Não permitia isso. Observe como a palavra é tão boa para nós não deixar tudo para trás. Porque, como eu estou referindo, Josué, ele deixou as tribos muito bem, mas financeiramente. A parte econômica das tribos de Israel, no ministério de Josué, economicamente ficou uma beleza. Não tinha rei, não tinha despesas. E assim, Israel economicamente estava bem, mas espiritual não ficou. É o mais importante, a vida espiritual vai na frente. Assim por diante. E Ana, de nós compreender como Deus abre a mente dos seus servos, homens e mulheres. E ela sentiu a falta do governo de Israel. Ela orou a Deus,
Mas não foi somente como já estamos falando para tirar as coisas que devia. Não, ela orou muito mais do que isso. Ela orou para entregar o filho a Deus, para exercer um cargo semelhante ao de Moisés. Tanto é que aos 3 homens na Bíblia, que seus cargos são iguais. 2 foram e 1 é. Era Moisés, Samuel e Jesus. Você vê que coisa linda? Que mais fala. Por quê? Moisés, ele era sumo sacerdote, ele estabelecia sacerdotes. Sumo sacerdote era o tipo de Cristo. Moisés era juiz. Ele julgava o povo de Israel, o tipo de Cristo. E Moisés era profeta. Era o tipo de Cristo. Então Moisés tinha quantos cargos? 3. Quantos? 3. E nós? 3. Já aprendemos, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, veio esse direito a nós. Olha que maravilha. Aleluia, Deus. Aleluia mesmo. Aí Ana, concluindo aqui, ela pediu a Deus que desse o filho para servir-se a ele, especialmente para ele. Quando a gente lê em 1 Samuel 3,19, diz a palavra de Deus que quando Samuel começou a exercer o ministério, as tribos estavam em divergência, estavam separadas umas das outras, até em contendas. Mas quando Samuel começou a exercer o cargo, o que aconteceu? A graça foi de tal maneira que todas as tribos de Israel, as 12 tribos, compreenderam que Deus tinha colocado Samuel como profeta na terra. Aí foi exercido o governo, talvez alguém não ouviu falar essa palavra, mas é bem bíblico, o governo teocrático. Sabe o que é governo teocrático? Aleluia, Deus. Por isso que Tiago diz que quem é sábio não maltrata o seu irmão em palavras. Porque a graduação e o governo que a gente tem é muito alto. Um governo teocrático é o governo de profeta, rei e sacerdote. O sacerdote, profeta e rei. É esse cargo que Israel estava precisando depois da morte de Moisés. Depois voltou. Depois Israel renunciou a esse cargo. Está vendo o sofrimento em parte? Renunciou ao cargo de Samuel. Aí voltou, diminuiu a bênção novamente. O povo é terrível, hein? Terrível. E nós estamos no tempo do derramamento do Espírito de Deus. Temos que aproveitar cada momento a mais a oportunidade para não sermos parciais. Vamos continuar com o ministério sobre os anjos. O ministério dos anjos, as irmãs trouxeram os quem já pegou? Já pegaram? A irmã não estava, né? Deu um para ela, para quem não pegou, depois, se alguém tiver, irmão tem, não é? Trouxe. Quem não pegou, pega e faz um compromisso com a aprendizagem. A aprendizagem, porque isso é sobre os anjos. Sobre os anjos. E é tanta confusão hoje de crente misturado com a nova era que se torna coisa parcial. É o mesmo. É ministério sobre os anjos. Trouxe o cerco a isso. E aí, vamos trabalhando aqui. Marca, não tem mais. Isso. Os irmãos, pegue, que não tem, pegue leve, estude com cuidado, porque vocês sabem o que significa estudar a palavra e crer? Qual o resultado de quem estuda e crê? A pessoa vai crescendo em justiça. Ela tem mais capacidade de viver pela fé. É isso.
vai vivendo, crescendo em justiça e vivendo pela fé. O justo viverá. E como se consegue fé? Primeiro você pede, ora. Depois, crê. Depois, crê. Depois que está crendo, produziu. Primeiro estágio. Aí você vai crescendo, examinando a palavra e crendo. Examinando nela e crendo. Está em Romanos 1,17. Vai descobrindo. Quem não sabe ler, mas tem tendência para ouvir e guardar. Vai crescendo em fé. E esta fé é a essência da perseverança em Cristo. Por isso que você precisa ter fé. Fé. Nós, na outra segunda, nós tivemos um comentário nos primeiros itens sobre os anjos, que eles comparecem, trabalham juntamente com Deus. Tivemos o comentário que o anjo não é Deus, lembram? Se lembram? Porque o anjo não é Deus. Por qual motivo? É um deles. Qual é o motivo de identificar que o anjo não é Deus? Ele é divino. Porque ele não está aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Ele não é divino. Não possui a plenitude da divindade. A plenitude da divindade só atua em Jesus. Colossenses 2:9 diz a palavra de Deus. Ele não possui o complemento completo da divindade, aquilo que é divino. Então o anjo não é Deus. Quem coloca anjo como protetor divino ou onipresente é o Espiritismo. Então você precisa ter bastante cuidado para não se misturar a interpretação com a interpretação espírita. Nós já tivemos um comentário sobre Gabriel, está lembrado? Pode cantar aquele corinho, Gabriel está descendo com o rolo na mão? Pode? Não. Por que não? Porque ele não pode aprender aqui, lá na sede, no interior, no exterior, em outros bairros, ao mesmo tempo. Mesmo que ele fosse assim, mas ele também não é sujeito à ordenação humana. Também ele não é. Agora, quem canta aquele corinho, Gabriel está descendo com o rolo na mão, é uma origem da Umbanda e da Equibanda. Às vezes a pessoa coloca o espiritismo dentro da igreja, que eu já ouvi muito corinho, muito. Eu já ouvi pessoas trocar o avivamento pelo movimento. Quando canta que Gabriel está descendo, o povo faz aquele movimento. E aquela origem é do espiritismo. Está compreendendo? Por que é do espiritismo? Lá, quem conhece seitas e heresias, quem conhece? Conhece um pouco de seitas e heresias. O que é seitas? Seita é uma entidade, uma comunidade, e ela não tem aquele relacionamento universal com o servo de Deus. No sentido geral. Isso é seita. E na Umbanda e na Equibanda, o Gabriel e o falso Gabriel, o falso Miguel, é o protetor da Umbanda e da Equibanda. E no momento que eles vão exercer a sessão, eles dão o nome, acendem a vela, vem a palavra novela. Aí eles cantam aquele corinho, o Gabriel está descendo com o rolo na mão, aí vem o espírito mau e apodera. E esse corinho a gente já ouviu muito cantar nas igrejas, não já? Então, agora se a irmã se achar por bem, é bom que não cante mais. Compreenderam? É bom que não cante mais, porque o anjo, ele não vem quando nós ordenamos. Ele não aceita a ordenação humana. Ele só aceita a ordenação de quem? De Deus.
nós já aprendemos que quando a pessoa aceita Cristo, Deus manda uma grande quantidade de anjos para aquela pessoa, como honra e proteção. Já aprendemos isso ou não? Aprendemos? Quando alguém aceita Cristo, antes que a pessoa peça para Deus enviar o anjo, o que é que Deus envia? Uma comissão de anjos. Está aqui no livro de Mateus, até aqui na apostila, né? Mateus 18. Versículo 10 fala disso. Vamos ver o que diz a palavra em Mateus 18, 10. Os seus anjos, quando está falando, os seus está indicando para alguém. E Salmo 91 também, versículo 11, fala que os seus anjos, os anjos que Deus envia para nós, dá ordem ao seu respeito para que não há tropeço em problemas. Se tropeçar, mas não cai. Se cair, Deus levanta, porque tem proteção. Encontrou? 18 de Mateus, verso 10. Olha, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos dos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Isto. E no contexto, aí já é um contexto, e no texto diz, como eu já citei, Salmo 91, 11. Porque os seus anjos darão ordem ao seu respeito. Isso, para que guardem todos os teus caminhos. Os anjos. Mas são enviados por Deus. Dê uma olhada aí, irmão, no capítulo 19 de Lucas, verso 22. Aí mesmo, sobre anjos de Deus. Qual a finalidade dos anjos? Lucas 19, 22. Vamos ver aqui o que precisa falar. Porém, ele lhe diz, servo mau. Não, é Lucas 19, 22. 22? É 16, 22, espera, porém, desculpa. Meu erro é humano. E aconteceu o quê? O mendigo morreu. Esse mesmo? E aconteceu o quê? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso. Veja bem, dá os anjos, no primeiro dia que você aceita Cristo, já tem essa comissão de anjos. E até o momento, os irmãos podem avaliar que quando a cura do câncer, o paralítico anda, ou que o poder sobrenatural pudera da igreja, por Deus, não haverá festa no céu. Interessante, né? Não haverá festa no céu. Só existe um objetivo que é os anjos fazerem festa. Qual é? Conversão de almas. Na inversão de valor, a gente observa que muitas vezes a pessoa, ela leva a igreja a ser mais avivada, com curas, com milagres, que, apesar que é de Deus, mais do que a salvação. Isso é inversão de valores. É servir a Deus pelo que Ele faz. Nós devemos servir a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. E como devemos servir a Deus pelo que Ele é? Ele nos salvou e pronto. Se Ele der uma outra bênção a nós, que Ele já deu, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele é Deus. É o Deus da salvação. É aquilo que a pessoa pode ser rica, mas se ela perder a riqueza, ela continuará com a alegria da salvação. Servir a Deus pelo que Ele é. Abacuque era um profeta fazendeiro, muito rico. Mas Abacuque servia a Deus pelo que Deus é. E não pelo que Deus fazia ou faz, mas pelo que Ele é. É o que inspira a igreja em Cristo, é a doutrina da salvação. A maior alegria é essa, e não tem outra. Olha, vamos analisando aqui
inversão de valor é a Bíblia inverter as condutas, inverter as interpretações invertidas. Devemos alegrar mais com a salvação. Não, devemos vibrar mais com os sinais que aparecem. Mas os anjos não fazem festa com isso, nem Deus. Mas que capítulo 9 de Marcos 38, 39, é outro de Marcos, que fala a memória, diz a palavra que Jesus compadeceu do povo curado. Liberto fisicamente, Jesus compadeceu grandemente, porque o povo andava desgarrado como ovelha que não tinha pastor, não tinha conhecimento. Receber a cura, receber a libertação referente a esta natureza, mas o conhecimento da palavra, Jesus compadeceu, dizendo: olha, tenho compaixão da humanidade, dessas ovelhas que estão desgarradas, sem entendimento, como ovelha que não tem pastor. Então, o conhecimento é bom para toda a área, tratável, é uma realidade nisso. Aqui a palavra diz que os anjos acompanharam a Deus para entregar a lei a Moisés. Foi isso? Quando a lei foi entregue a Moisés, quem entregou a lei a Moisés? Deus, mas Deus pôs na mão de quem? Olha aqui, ó. De 10.000 anjos. Interessante, né? Olha aqui, ó. É a primeira, segunda, terceira, quarta frase, diz aqui a palavra de Deus. Na entrega da lei a Moisés, Deus compareceu ao Sinai, acompanhado por 10.000 anjos. Deuteronômio 33, 2. Gálatas 3,19. Se os irmãos quiserem ler, pode ler o mesmo, Gálatas 3,19. Os anjos puseram a lei na mão de Moisés, depois que recebeu. Pode ler, irmão. Gálatas 3,19. Fala, disse 33 de Deuteronômio, em Cântico de Moisés. Fala que Deus veio do Sinai, trazendo com ele 10.000 miriades, ou 10.000 anjos, entregando o fogo da lei para Moisés. E Paulo, por sua vez, também, dizendo o mesmo assunto, diz que os anjos, a lei foi entregue pelos anjos. Quer dizer, que é uma coisa de suma responsabilidade que Moisés recebeu e o povo de Israel também recebeu, os anjos. Então, o que Deus faz, os anjos estão a par. Porque Ele é o Deus de comunhão, Deus de comunicação. Queria falar. O fogo da lei. Significa o fogo da lei. O fogo da lei significa a modo de expressar o regime bem rígido da lei. Porque junto com a lei veio o que, irmão? A lei da pena de morte. E também, quando Deus foi entregar ali a Moisés, lá no Monte Sinai, tanto no capítulo 19, 24, completa melhor de Êxodo, fala que o monte fumegava, né? E a fumaça subia. E de repente escurecia tudo, e de repente clareava. E cada momento que havia o sinal, o povo ia afastando de Deus assim, ó. Agora é o contrário. Cada maravilha que Deus vai fazendo, a gente vai chegando perto, né? Mas é porque a lei sem o Espírito, a letra mata. E o Espírito vivifica. Então é isso que significa o fogo da lei. Essa aí, pelos anjos. E mais abaixo diz a palavra, não é? Anjos são liberais no sentido espiritual. Privilegiados, porquanto sempre veio literalmente a face de Deus, como nós já lemos. Quer dizer que os anjos nos socorrem aqui, mas eles têm direito de ver literalmente a face de Deus. Para os irmãos compreenderem o grande valor que Deus nos dá. É ligado da terra nos céus. O valor pleno de Deus, os anjos. E aqui prossegue, né? Reverentes, dedicados, prestativos, exerce atividade super elevada em adoração,
a Deus. Neemias 8:6, Daniel 7:10, estão dedicados para seguirem com Cristo, né? Indicados para seguirem com Cristo na grande batalha do Armagedon. Apocalipse 19:14 ao 16. 16, com 14 e 16. Olha, os anjos, eles estão incumbidos para acompanhar Cristo para a guerra. Qual a guerra? Onde é o Armagedon? Entendeu? Por que nós estamos vendo o juízo de Deus começando cada momento através de guerra? Porque Deus está chamando as nações para ir para o Armagedon. Naquela época nós estaremos juntos também, mas não guerrearemos, não lutaremos, já estamos os vitoriosos. E os anjos estão lá. É quando Jesus voltar com a igreja para estabelecer o seu reino milenial. Já ouviu falar nesse reino? Já ouviram ou não? Porque eu já vi pessoas dizer assim que Jesus nunca mais vai voltar na terra por causa do pecado. Ele vai voltar na terra, só que na chegada dele, o pecado que está na terra vai para onde? A terra será limpa, ele voltará na terra, mas o pecado será tirado dele e lançado lá no abismo. Aqui até que nesse esboço que fala do Apocalipse capítulo 20, versículo 3, que João viu o anjo, tipo de Cristo, lançando todo o mal daqui da terra, lançando aonde? No abismo, para que tanto ele como os salvos que foram arrebatados por ele, por Cristo, possam ainda pisar nesta terra sem pecado no futuro, num período de 1000 anos. Por quê? O período de 1000 anos que Jesus vai vir na terra, no salvo. É antes ou depois do juízo final? Bem antes. Antes, né? Antes. Por que antes? Porque vem o arrebatamento, a igreja subiu. Logo a igreja subir, o que vai acontecer? Deus vai mandar 2 profetas para dar início para o Evangelho do Filho. Vamos entrar um pouquinho nessa área, depois eu vou para o segundo e dar prosseguimento aqui. É o mesmo sentido. Elas vêm para o terceiro templo, que não está ainda construído, ou reconstruído. Vamos ver aqui no livro de Apocalipse 11, que diz a palavra de Deus. Se os irmãos olharem Ageu 2, Ageu profetizou de 3 templos, um destruído, outro é reconstruído e o outro é reconstruído novamente. Ele fala de três templos ali. Apocalipse capítulo 11. Vamos avaliar o que diz a palavra de Deus. Encontraram? Amém. Vamos ler, moçada, do 1 até o 3. E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o árbitro que está fora do templo e não os mestres, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1270 dias. Vestidos de saco. Hoje, quando você vai vendo as reportagens da Guerra do Oriente, você está vendo que aquela mesquita, qualquer pessoa vê na reportagem, se olhar, você vê que aquela mesquita que está lá, futuramente ela será desfeita, porque o templo vai ser construído lá. Você vê que o povo que causa terror está tão errado, eles são constantemente invasores contra a promessa de Deus. Então você olha no recorte, quando está passando a imagem, você vê lá a mesquita dos muçulmanos. E é ali naquela mesquita em que o templo foi construído já 2 vezes, naquele local. Primeiro Salomão construiu o templo naquele local.
Aí, na época do rei Nabucodonosor, quando Israel foi levado cativo, o templo foi destruído. Aí, quando faltava mais ou menos 490 anos para o nascimento de Cristo, 500 anos, aí Deus despertou a mente dos profetas, homens e mulheres trabalhando, desperta porque o Filho de Deus haveria de nascer e o templo estava desmoronado. E ele precisaria entrar naquele templo para inaugurar, igual ele fez em Mateus 21. Te comenta o versículo 11. Hoje aquele templo foi desmoronado no ano 70 e está reconstruído lá o quê? A mesquita de Maomé. O falso profeta do Deus Alá, não é? Assim por diante. Quem conhece a Bíblia sabe. Agora, qual é a nossa visão como cristão, irmãos? Como cristãos que trabalham em parceria com os profetas de Deus do Antigo Testamento, o mesmo Espírito de Deus que estava nos profetas, está também nos mesmos benedictos. Qual é a nossa visão hoje? Como a irmã leu, que foi dado a João uma medida para medir o tempo. Só que é uma palavra figurada, porque quando João recebeu essa profecia, o templo não estava construído, estava desmoronado. Mas a palavra fala no futuro. E deixa o templo, o ato que está fora do templo, e não mexa, porque foi dado às nações, pisarão por 1.260 dias, que são 3 anos e meio. Como nós estamos só em crente hoje, nós estamos em católicos, não, eu nem ia falar, mas você está vendo que o Papa ele já está mencionando a falsa paz, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Então, é o único homem que pode, mesmo parcialmente, controlar a guerra hoje na terra, é o Papa, que o povo aceita. Vocês digam. Eu observei algumas coisas em relação à Igreja Católica, principalmente lá na Bahia, onde a gente mora. Eles estão quase se igualando com o modo da gente adorar. Isso. Já existem grupos de louvores que não eram muito convenientes nas igrejas católicas, já tem grupo de louvores. Isso. Eles sabem, lá na Bahia eles estão saindo para evangelizar muitos jovens de 2, 3 anos para cá. Muitos jovens estão nessa missão. Aí eu percebi, conforme o evangelho foi crescendo, eles também estão procurando um modo de se igualar com a igreja. Com a igreja de Cristo, com a igreja evangélica. Eu também encontrei um grupo de jovens numa procissão cantando hinos. Aí eu falei, não precisa fazer essa procissão e esses hinos, vocês precisam aceitar Jesus. E eles, você é herege. Eles têm uma resposta formada na mente. Se vocês não concordar com a falsa paz dele, nós somos hereges. Bem parecido. É quase, não é? Sim. É igual aquela pessoa que é quase crente. Quando Jesus via, ele quase subiu, mas ficou. Os padres não eram de costume. Os padres que não eram de costumes. Hoje em dia eles estão separando um momento para cantar louvores e os louvores que são cantados dentro das igrejas. E agora a besta do Apocalipse, quem só não sabe, quem não observa, não precisa nem fazer estudo profundo para saber que a besta do Apocalipse é o chefe do Vaticano, é ele mesmo, não tem como descobrir. Já descobriu, né? Tanto em numerologia quanto em ação, religiosidade, parte econômica, parte religiosa, enfim, ecumenismo, ligação do mal com o bem. Agora ele está promovendo uma paz mundial, pedindo paz mundial. Como que uma paz mundial pode exercer, irmãos? A menos que a pessoa concorda fazer a paz do bem com o mal. Bem está separado do mal e o mal do bem. Mas para ele uma paz mundial é suficiente para resolver os problemas da guerra, mas não é. Em todas as igrejas está escrito assim, a paz é a paz. É a paz do profano com o pagão sem que se arrependa. É a grande blasfêmia da besta que está sobre 7 colinas. Eu até dei um estudo desse por irmão. Tá isso. Agora, como a irmã leu. Foi dado uma carne a medir o templo. Aonde é o templo?
lá em Jerusalém. Porque o templo de Salomão, se eu fosse um líder de trabalho, jamais eu teria coragem de construir um templo chamado Templo de Salomão com símbolo da maçonaria. Jamais, isso é a maior blasfêmia. Não quer dizer que lá não tem salmos. Possui salmos porque ali eu estive fazendo um levantamento mais a fundo, até dentro da igreja romana tem salmos. Sabia disso? Tem alguns lá que estão para a área de mostrar que não se deve adorar imagens e andar em práticas pecaminosas. Então lá dentro tem discípulo secreto de Cristo. Mas o que eu estou referindo que esse templo aqui, que é Emmanuel, é o templo de Salomão. E esse templo só pode ser reconstruído no Monte Sagrado. Onde é o Monte Sagrado? Quem primeiro consagrou lá na ordem de Deus? Abraão. Mais ou menos mais de 400 anos antes de Moisés nascer. Mais do que isso até, Deus ordenou a Abraão, vá e consagra aquele templo. Abraão, não sei se ele compreendeu, como nós compreendemos hoje, porque a obra estava para se realizar. Mas muitas igrejas pregam que não vai ter o terceiro templo, não. Então, ideia teológica, é o contrário. Eu já ouvi essa explicação também. Não haverá o terceiro templo, nem a duas ressurreição. Haverá só uma, alguém prega, não é? Mas a Bíblia diz que haverá. Por que haverá? Porque aonde que Jesus vai fazer a reapresentação da conquista do seu ministério? Em cima do Monte Sião. Já leram isso? Está Apocalipse 14, né? Verso 1. Jesus vai aparecer em cima daquele monte. Se a irmã quiser ler, pode e ele vai apresentar com 144 mil, apesar dele ser um coral que foi comprado da terra pelos homens, também eles representam os que cooperam na pregação do Evangelho do Reino do Fim. Esse Evangelho do Reino do Fim, ele já começou a atuar depois que Jesus nasceu para cá e o mundo começou a ir para o... Encontrou aí? Como está escrito? 14, primeiro. Olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. Isso. Agora, esse monte Sião, que muitos dizem que é lá no céu, mas quando Jesus ressuscitou, e aqui na parte geográfica criminosa profética, ele disse assim, bem conhecido, nem precisa ler. Eis que é me dado todo o poder aonde? No céu e na terra. Aonde? No céu e na terra. E o que é poder? Poder é dinamite. É na palavra grega. Que esmiuça todo tipo de penha. Então o poder de Cristo ele não atinge somente o céu, mas abrange também a terra. Abrange a terra. E a profecia ela não falha para Deus. E veja bem, quando esses dois profetas virem para Jerusalém, que já estava mencionado nas profecias de Zacarias, tanto capítulo 3 como capítulo 4, eles vão profetizar por 3 anos e meio. E ninguém poderá impedi-lo, porque eles vêm com autoridade para decretar o juízo de Deus. Aleluia. Deus para trabalhar não tem dificuldade. E sabe que é assim? Ele pode usar 1 ou 2 homens para mobilizar toda esta terra. Assim que ele queira fazer isso. E haverá ali uma profecia de 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, a igreja está onde? Fala forte porque é mais forte do que quando Jesus cura. Fala forte porque é mais forte do que quando Jesus resolve o problema. É mais forte do que quando a enfermidade desenganada pelos médicos é curada. É mais forte do
partir de Lucas 13 em diante, ele resume assim, ó, muitos primeiros serão e os muitos derradeiros. Quem primeiro deveria se juntar com Cristo? Mas eles rejeitaram. Deus não rejeitou Israel, mas não esqueceu de Israel. Só que esta prioridade que lemos sobre o arrebatamento no momento futuro, presente, já quase, já é para os judeus convertidos juntamente com os estrangeiros. Nós somos estrangeiros, éramos estrangeiros. Agora nós nos convertemos a Cristo. Então nós estamos ligados à videira verdadeira que é Cristo e voltando à mesma ligação, à mesma oliveira, como Paulo exortava aos Romanos, capítulo tanto 9 como 11. Fala disso. Aí naquele momento que a igreja subiu. O que vai acontecer depois do arrebatamento? Aí vem os dois profetas. Por que fala tribulação? Porque nos dias desses dois profetas, a pessoa irá abrir a torneira e sair sangue. Sangue não substitui água. Hoje a gente observa a divulgação, olha, a situação é caótica, 4 meses que não chove, 5 meses, 10 meses. Mas naquela época havia um período de 3 anos sem chuva. É esgoto entupido. Né? É a calamidade na terra de uma maneira terrível. Mas aí a igreja estará onde? Fazendo. A igreja vai subir para casar, irmãos. Aleluia! Quando imagina o casamento, geralmente casamento ele inicia mais pela parte mais fraca do que pela parte mais forte. Quem sabe? É o único casamento que inicia pela parte forte, eterna, é o casamento da igreja com Cristo. Por que não é fugindo, mas dando comparação, por que mais de 60% de pessoas vêm do segundo, terceiro casamento e demais? Por quê? Porque a maior parte dos casamentos é com base na parte mais fraca. E o que quer dizer a parte mais fraca do casamento? Emoção. A emoção é algo doentio. Se durar muito tempo, ou a pessoa se perde o controle, ou então ela dispensa aquilo de vez e acaba o amor. Por isso que vem a destruição de casais. Porque a maior parte casa por emoção. E a emoção é uma doença. Você pode ver que a noiva, quando está próxima a casar, assim por diante, nessa época, o celular a todo momento, o celular é mensagem, é tudo. Não para. Porque está na emoção e aquilo é uma doença que prejudica o cérebro. Mas quando você tem conhecimento do casamento, você tem a emoção, mas ela é dominada pelo amor. E aqui, a subida da igreja, ela irá casar, porque o Espírito Santo, ele surge acima das nossas emoções. O Espírito Santo, ele vai além das nossas. Os casais que se casam e não separam, nem vivem de aparência, são os casais que casam pela emoção, mas, em primeiro lugar, é o amor que domina as emoções, a responsabilidade de amar em qualquer circunstância. Quem ama, cuida. Quem ama, aproxima. Quem ama, perdoa e apresenta tudo isso, né? Deixa eu ver. Agora a igreja, o amor de Cristo com a igreja, não é um amor emocional. É? O amor da igreja com Cristo, ele é emocional? Não. É o amor real. É o amor ágape que Deus trouxe, como nós aprendemos. É o amor que Ele colocou dentro de nós, vindo lá do céu pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, colocado em nossos corações. E nesse amor, a igreja vai até aonde, irmãos? As bodas do Cordeiro, até a glória. Como diz, é um dos livros
fala muito mais aperfeiçoado sobre arrebatamento, sabe qual é, irmãos? Cantares de Salomão. É um livro que mais dedica a referente à fidelidade de Cristo com a igreja. Tanto é que é um modelo que as duas frases, elas resumem em paz. Tanto Salomão quanto Sulamita. A palavra Salomão vem de Shalom, que quer dizer paz. A palavra Sulamita também vem de Shalom, que é Shulamita, quer dizer, Salomão tipificando Cristo, no sentido ilustrado, e a Sulamita tipificando a igreja. Então, tudo se resume em condição de paz. Paz verdadeira. Por isso que a igreja vai subir com paz. Aleluia. No mundo tereis. Não é no meio dos crentes, não, viu? Presta atenção. No objetivo etimológico da palavra. Não é para ter aflição um crente com o outro, em contenda, não. Jesus não fala isso. No mundo tereis. Mas parece que é 14 de João 27, Jesus diz: deixo a minha paz. Então não pode inverter valor, não é? Tem que estar sempre nesse sentido. E a igreja subirá para o casamento. É muito detalhado no capítulo 19 do Apocalipse. E logo a igreja subir, o que vai acontecer, irmão, segundo a Bíblia? Aqui. Aí virá as duas testemunhas, trazendo o início do Evangelho, dando sequência do Evangelho do fim, mas já não é pelo ministério estrangeiro. Aí o nosso ministério de pregar encerra no arrebatamento. Nós éramos estrangeiros. Deus fundamentou uma obra riquíssima em nós. As duas testemunhas, segundo se identificam bem, elas foram feitas a promessa a Josué e Zorobabel na reconstrução do templo, do segundo templo, para o nascimento de Cristo. Só que os sinais eram Elias e Moisés. Não tem como se descartar, porque Josué e Zorobabel, tanto no livro de Ageu quanto no livro de Zacarias, têm a mesma visão, que eles seriam os que terminariam a construção do templo e ficariam como guardiões do templo. Essa palavra das duas testemunhas está ligada em Zacarias capítulo 4, também capítulo 3 de Ageu, capítulo 2. Fala disso, de Josué e Zorobabel. Por quê? Quando isso aconteceu, nós estivemos falando no fim. Israel hoje não tem um governo como nós temos, espiritualmente falando. Israel não tem. O Israel só tem um governo teocrático, o governo monárquico, que é o governo de manejar nações, né? A nação. Tem também o governo do Torá, que é justamente a ortodoxia do Antigo Testamento. Mas não tem o governo que temos hoje com Jesus, espiritualmente falando. Então, como na época em que as duas testemunhas vieram para pregar, eles virão dois para exercer 3 cargos. É um da tribo de Judá e outro da tribo de Levi, que é Zorobabel e Josué. Josué é filho de Josadaque. Aí nós encontramos que as duas testemunhas são aquelas duas oliveiras. Zacarias 3,14, 4,14, as duas oliveiras, está escrito lá. Agora eles virão para qual finalidade? Eles virão para completar o governo de Israel, preparando que Jesus virá para livrar Israel do anticristo e também liberar Israel da lei e implantar a graça. Então eles profetizarão quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nós está irmão, quem está com a Bíblia no Apocalipse, no capítulo 11. Então
Israel está na lei. É por isso que um mata, eles vão lá matar dois. Está na lei. Agora, quando eles estão escondidos pelo véu da lei, está em 2 Coríntios 3. Mas quando os judeus descobrem a Cristo, o véu da lei desaparece. Eles estão na lei. E é naquela lei que eles vão se converter a Cristo. Pode ler, irmão, do 4 até o 7. Que nós lemos até o 3. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, eles vão profetizar quantos tempos? 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio eles têm poder de fechar os céus para que não chova. E Moisés fez isso, Elias fez isso no Monte Carmelo, lembra, não é? Se lembra, lembramos? E Moisés também exerceu o juízo lá no Egito. Então, os sinais é de Elias e Moisés. Pode ler o 7 completando. 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. Hoje a gente já sabe quem é, não é? Essa besta, ela está ligada hoje a 10 países da Europa. 10 países da Europa. Sabia? Que é o implantamento do ecumenismo. A falsa paz. Todos vão ser todos irmãos a mesma coisa. Meu irmão terrorista, meu irmão feiticeiro. Está compreendendo? Chamado assim, que não é se aceita Cristo. Aí haverá morte. Os 2 profetas. E depois dessa morte haverá o quê? Versículo 10 já diretamente no assunto. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presídios uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Isto. Aleluia. Aí aparece no 11, no versículo 11 ao 14, o que é que está falando? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que ele dizia: suplicar. E subiram aos céus em aleluia, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve uma grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muitos atormentados, aterrorizados, e deram glória a Deus do céu. E é passado o segundo ai, eis que o terceiro cedo virá. Que é a Armagedon, sendo na grande tribulação dos 13 anos, depois haverá uma grande tribulação. Mas os irmãos viram, por que Deus pede à pessoa que se arrependa? Para que o nome dele seja glorificado. E esses que ficaram muito atemorizados e deram glória, é um sinônimo de arrependimento. Aí depois no versículo 15 diz que aí houve a 7ª trombeta. Aí volta Jesus receber. Depois nós vamos terminando. E na sequência é muito bom você estudar a palavra, não é? Não é isso? Aí quando toca a 7ª trombeta, 7 anos depois que ela tocou para levar a igreja, houve vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aí entra na parte profética, histórica e geográfica. Que no versículo 18 dizia: o tempo que Deus vem a destruir os que destroem a terra. E Deus continua nos abençoando. Na outra segunda estaremos comentando sobre essa mesma matéria com outros paralelos, para que a nossa mente vai crescendo cada momento a mais, não é? Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí, com amor, com alegria. Quem pode ofertar, oferta com amor, com alegria, com graça.
Deus. A tua palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quem puder ajudar, ajude com amor, ajude com graça, com alegria em cada coração. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Vamos. Apresenta a oferta. Apresenta com amor, com alegria. Quem pode ajudar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, que está as ofertas, Senhor, que o Senhor, com teus servos, tem preparado, meu Deus, que o Senhor preparou tudo primeiro, meu Deus. Desde a fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado todas as bênçãos. E receba, meu Senhor, o nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Coloque nas salvas, com amor, com alegria, com graça, em cada coração. Você coloca a sua data. E já iremos fazer a oração do agradecimento, mas o bom cara chegou. A palavra vai ser aqui. Você trouxe quantos pontos? Pela cabeça. Só que Foi 50, né? Eu peguei 40. É que eu tinha pego 50 e estava sobrando ali. Aí parece que eu vou pegar 40. Foi mais ou menos 36. 45. vamos, daqui a pouco, vou passar a palavra do Carlos, que vai dar os avisos como de sempre. E já vamos. Ao Senhor, já vamos terminar. Tende a viver a fé com amor, com alegria, com graça em cada coração, e vamos terminar esse trabalho na outra segunda, querendo Deus estar aqui com esse belo trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu. Compreendeu, meu amigo? De pouco, não vai de vez não, mas não desista. O que leva a pessoa a ser mais dedicada é não desistir, não é? É não desistir. Desista. Só um voltou para agradecer, os outros foram curados, mas queria só o dono da cura, não queria só a cura, mas não Queria o dono da bênção, né? Você pensou que foi todos? Não, que às vezes muita gente fala, às vezes um fala prega aqui, outros falam que não. Não, você olha lá no texto, que foi só um que voltou para, mas agradecer em forma de adoração. Agora de agradecimento foi todo. Não, eles foram embora e não estavam curados, foram. E não voltaram para agradecer. Isso é comum na Bíblia, não é? Eu cheguei no final para agradecer. Agradecer, não é? Esse tipo de agradecimento demonstra adoração. Então, já vi muita gente falar que às vezes a pessoa veio do serviço, na hora da palavra, eu tenho que falar assim, chegou na hora do amém. Às vezes a pessoa fica até constrangida, lá no gravador já aconteceu isso. Da irmã não querer voltar mais, porque ela estava vindo do serviço e a palavra estava acabando. Aí o irmão foi lá e disse assim, tem gente que chegou na hora do amém. Mas chegou. Amém. A aceitação de Jesus é essa. Chegou no último minuto, mas chegou. Aqui é aquele trabalhador lá, né? É isso que eu me lembrei agora, lá de 20 de Mateus. Chegou, uns começaram 1 hora só. Usando o questionário, você vai por casa e volta. Os olhos eu fazer o bem? O senhor quer abençoar ele também? Então, se Deus quer abençoar, que chegou na última hora, quem é o questionador? Pois é, mas muitos questionam. E lá foi a palavra que eu benedou. A palavra. Foi, né? Que pegar os gatos, 10 gatos comigo. Você tem que chegar lá para fechar. Aí o irmão vai dar. O irmão vai dar os avisos. Já tranquei lá, tá? E já vamos terminar. Na outra segunda, querendo Deus, vamos continuar com essa matéria. Hoje foi a escolinha, semana que vem, quem sabe a escola. Porque é preciso, não é? Nós precisamos estar comentando, irmão Carlos, que a igreja que aprende a palavra, ela pode haver contenda, mas muito pouco.
Quase nada.